Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você que nos acompanha, que gosta, né, do Vejam Só, que participa e interage aqui dos nossos debates, trazendo sempre a sua contribuição, a sua visão para ajudar nessa construção aqui do conhecimento, nessa busca pelo conhecimento e, obviamente, por respostas, né, às nossas perguntas. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Para a gente começar, já vou deixar aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá. Mais uma plataforma para a gente poder interagir, falar de teologia, falar sobre as escrituras sagradas. Sempre tem alguma foto, alguma coisa sobre os bastidores do programa também. Você será muito bem-vindo por lá e fica aqui registrado também o meu agradecimento. Toda a nossa audiência que passa por lá também. Fico muito feliz e, obviamente, percebo a importância e a força do Vejam Só. Vou começar apresentando os nossos convidados de hoje. Na sequência, nós vamos rodar a matéria que vai apresentar o tema para você, tá bom? Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios a psicóloga clínica e palestrante Jussara Lira. Doutora Jussara, de novo, obrigado por aceitar o nosso convite, recebê-la aqui mais uma vez, sempre uma alegria. Graça e paz, uma ótima noite. Graça e paz, Zeca, boa noite a todos. Graça e paz, pastor. Para mim também é um privilégio sempre poder compartilhar, e sempre com esses temas aí, né, muito polêmicos e importantes. Sim. Porque eu penso que todas as vezes que nós temos a oportunidade de compartilhar um conhecimento, tanto da palavra quanto um conhecimento científico, nós proporcionamos para os telespectadores do Vejam Só uma mudança de vida. Né? Eu acho que isso que é importante. Mas Sem agradeço mais uma vez a oportunidade. Imagina, a gratidão é nossa, doutora, e de fato oferecer conhecimento, levar essa reflexão ao nosso telespectador é o nosso objetivo por aqui também. Antes da gente até falar dos contatos e um pouquinho do trabalho da irmã como psicóloga, vou pedir só as referências da igreja que a irmã congrega, por favor. A igreja fica em São Miguel Paulista, na Rua Muniz Falcão, no Parque Paulistano. Hoje nós temos a direção do pastor Márcio e da pastora Cristina. Boa. Então, as referências também. E se você quiser conhecer um pouquinho melhor do trabalho da nossa irmã, passa o Instagram pro pessoal, doutora, por favor. É Julira_psico, né? E nós temos também o Equilíbrio Corpo e Saúde. Boa. Então, as informações também que vão aparecer para você e vão ficar fixadas lá no nosso canal, o nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Só chegar por lá que você vai acessar. Doutora Jussara, de novo, obrigado, viu? Agradeço, pelo carinho. E nós temos também o privilégio de receber nessa noite o pastor Wagner Scatamburgo, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vale das Virtudes. Pastor Wagner, obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, doutora. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui novamente, podendo contribuir com um assunto riquíssimo e importante para o tempo atual. É um tempo onde nós precisamos estar falando, comentando, trazendo somente não um assunto teológico, mas como também científico também. Algo que está acontecendo no nosso dia a dia e que a gente pode contribuir com o telespectador que está nos assistindo. Espero que fique até o final para poder aí no finalzinho ter a sua visão e aquilo que a gente pode, sim, te ajudar dentro da palavra e dentro também da ciência. Sem dúvida nenhuma, utilizar esses fatores multidisciplinares para avançar, para crescer. Bom, antes da gente entrar na temática, eu vou pedir também as informações da igreja, pastor, por favor. Nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vale das Virtudes, fica localizada na Rua José Ramos Fernandes, número 426, no bairro Inocope, Campo Limpo. Entre ali nos nossos contatos, que aparecem aí no Vejam Só, conheçam aí os nossos trabalhos, a nossa igreja. Bom, então aí, inclusive os contatos já apareceram, mas eles também vão ficar fixados lá no @programa Vejam Só. Só você acessar lá que você vai ter direitinho, conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão também. De novo, obrigado, pastor, eu que agradeço, pelo carinho em aceitar o nosso convite. Vamos assistir a nossa matéria, ela vai apresentar o tema, já vai colocar, obviamente, alguns questionamentos e na sequência a gente volta para ouvir as considerações iniciais dos nossos convidados e abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete. Vejam só. No casamento, duas vidas se entrelaçam e a jornada que se desdobra é uma missão que ambos os cônjuges compartilham. Muitas vezes, nas sociedades modernas, estereótipos de gênero obscurecem essa missão.
Mas a realidade é que o casamento é um compromisso mútuo. É mais do que um contrato, é um compromisso profundo que exige mais do que palavras. No casamento, o homem não é chamado a ser apenas o provedor e a mulher não é apenas responsável pelos afazeres domésticos. Ambos são chamados a ser parceiros em todos os aspectos da vida. O homem pode ser um cozinheiro habilidoso e a mulher pode ser uma profissional de sucesso. Há dificuldade, sim. O estresse financeiro, as pressões do cotidiano e os altos e baixos emocionais testam a força da união. No entanto, essas lutas podem fortalecer a missão conjunta. Juntos, os cônjuges superam obstáculos, um passo de cada vez. Salmos 34, versículo 3 diz: Louvem o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Neste versículo, encontramos um lembrete da importância de compartilhar a fé e a jornada espiritual. No casamento, essa ação é parte essencial da missão conjunta, à medida que ambos honram sua fé e buscam orientação divina. O casamento é inegavelmente uma missão de ambas as partes. É um compromisso que abraça a diversidade e celebra a união. Enfrentando as dificuldades e celebrando as alegrias, os cônjuges abraçam a missão única de construir uma vida juntos. Fique ligado, o Vejam Só está no ar. Bom, é isso aí. Você viu que é um assunto polêmico, difícil. Tem uma série de detalhes aí que precisam ser analisados, pesados, mas que nem sempre é possível fazer. Bom, a nossa ideia aqui é te instigar para que você inicie essa caminhada em busca das respostas, né? Aqui no Vejam Só, a gente não vai conseguir responder a todos os questionamentos, mas vamos lá. Bom, doutora Jussara, nós colocamos a seguinte pergunta para ser tema do programa. A submissão no casamento deve ser de ambos ou, no caso específico, apenas da mulher? Como é que a irmã responde a nossa pergunta? A submissão no casamento tem que ser de ambos. Precisa existir um acordo dentro da convivência, dentro daquilo que eles estabelecem como casamento, né? Eu costumo dizer, casou a mente, por isso que se tornou um casamento, né? Então, precisa ser de ambos, Zeca, para não haver um adoecimento psicoemocional em uma das partes, para que não haja prejuízos nessa relação, né? No convívio de um com o outro. Sim. Para que não perca o respeito, para que não perca a reverência de quem é o homem e de quem é a mulher dentro dessa união. Sim, é um serviço onde os dois têm deveres e direitos e deveres, vamos dizer assim. Sim, os papéis. Se nós pararmos para pensar, né? Então, o papel do homem e o papel da mulher. E o respeito que vai estar ligando esses papéis aí com seus direitos e os seus deveres, com certeza. Sem dúvida. Boa. Pastor Wagner, quero ouvir o irmão. A submissão no casamento deve ser de ambos, o que o texto bíblico nos ensina sobre. Sim. A submissão dentro do casamento, além de ser necessário, deve ser construído e identificado papéis. O homem e a mulher, elas são submissos entre um e o outro. Sim, ao contexto bíblico, e Paulo deixa bem claro, Zé, que em 1 Coríntios, capítulo 7, sobre a funcionalidade do casamento entre o homem e entre a mulher. A submissão existe, mas precisa ser desenhado muito bem a submissão entre o homem e a mulher. Lembrando que a submissão não é subjugar uma pessoa debaixo de algum poder de autoridade. A submissão não é vertical, ela é horizontal. Então, é esse meu ponto de vista, aquilo que a gente vai aqui debater, conversar e ajudar o telespectador. Sim, até porque, pastor, assim, no aspecto psicológico, a doutora Jussara já introduziu, da questão até de uma saúde mental, esses aspectos de abuso e tudo mais, acho que fica muito mais evidente que tem que ter uma parceria, essa submissão precisa ser mútua, os aspectos vão ser divididos. Sim. Quando a gente fala na questão teológica, aí talvez tenha um peso maior, porque via de regra, esse não é o discurso.
Exatamente. Por quê, Zeca? É aquilo que eu falei. O desenho do papel da submissão, ele precisa ser bem desenhado. O que acontece? A mulher, dentro do contexto teológico, ela é a parte mais frágil. Paulo explica isso em sua carta aos Efésios e ao Coríntios também. 1 Pedro, capítulo, me parece que 3, fala que nós, homens, devemos tratar a mulher com honra, porque ela é a parte mais fraca. Então, dentro do cunho teológico, o homem precisa, sim, saber até aonde vai o limite da própria esposa, da mulher. Ela é a parte mais frágil. E, dentro desse contexto teológico, como que eu, esposo, devo ajudar e olhar para minha esposa como uma pessoa que me submeta? Até onde? O que eu posso proporcionar para que ela me respeite no contexto de submissão? Esse é o ponto dentro do cunho teológico que as pessoas precisam entender, Zé. Sim, sim. Entendeu? E tem um aspecto bíblico interessante, nós vamos aprofundar depois, mas só uma pincelada rápida, quando Pedro fala, inclusive, das orações. Que são interrompidas. Sim. Se nós não sabermos como tratar a nossa esposa, as nossas orações são interrompidas. E esse é um alerta, assim, eu acho profundo, porque depois nós vamos discutir o contexto do texto aqui. A carga maior cai no homem no sentido dele ser um imitador de Cristo. Exato. Fazer aquilo que Cristo fez. Depois Pedro vai ampliar isso e falar, então se você não faz, sua oração não é atendida. Gente, isso daí Bom, depois nós vamos falar. E a doutora Jussara vai comentar também. Porque o negócio não parece assim, não, simples. Mas não é, não. Não é, não. Não é. Deixa eu abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, obviamente respondendo as nossas enquetes e contribuindo aqui para a nossa construção. Então, acesse o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só, e responda a nossa enquete. A enquete que nós deixamos disponível para você lá é a seguinte: divisão de papéis no casamento. 2 pontos. Nós queremos saber como funciona essa divisão. Primeira opção, deve ser uma divisão igualitária de responsabilidades. Segunda opção, papéis distintos, mas complementares. E a última opção, olha, eu tenho dúvidas sobre como funciona essa divisão. Ainda não sei direito, preciso aprender, tenho alguns questionamentos. Escolha essa opção aí. Vote. Na postagem seguinte, você vai ver a oportunidade de justificar a sua escolha, tá bom? Aí você vai lá, justifica o porquê que você escolheu uma ou outra opção. Doutora Jussara, você, na sua fala inicial, já falou dessa questão dos papéis. Eu entendo, inclusive acho que isso biblicamente é muito claro. Entretanto, contudo, porém, penso que existe uma dificuldade na interpretação disso. Porque quando a gente fala de papéis, parece-me que fica essa questão assim, ó. O homem é o provedor e a mulher é a auxiliadora. Então, tudo aquilo que é referente à provisão, o homem assume. Agora, aquilo que são tarefas de auxiliador, a mulher faz. Então, por exemplo, o homem trabalha, mas a mulher que lava a louça, a mulher que limpa a casa. O homem sai para comprar alguma coisa, mas a mulher que fica para cuidar dos afazeres, né? para cozinhar, para... Então, quando a gente fala desses papéis, fico ainda com a impressão que no nosso subconsciente são essas divisões que estão presas a esse papel. Mas essa construção, Zeca, vem por conta da construção família que a gente já tinha lá de trás. Hoje, a construção família está tudo muito diferente. Eu vou só correlacionar um pouquinho dentro da fala do pastor, Sim. Quando ele fala que o homem, quando ele consegue admitir e ter esse respeito da esposa, isso é tão importante porque, pastor, o que mais acontece e chega muitas das vezes nos consultórios é a disfuncionalidade dessa família quando esse homem ele não consegue respeitar essa mãe. Exato. Porque aí ele tem uma disfuncionalidade nas relações dele, com os papéis dele de pai. Não somente com o papel de esposo, mas entre o papel de pai também. E acaba existindo essa disfuncionalidade. Aí a família fica totalmente disfuncional. E se você, dentro do que o pastor já mencionou, da palavra e daquilo que a gente entende, é sim um peso maior sobre o homem, e requer muito.
que nós temos hoje, as famílias de hoje, a construção familiar, ela é diferente. Porque essa mulher, ela não está mais em casa esperando o alimento para poder cozinhar, esperando a provisão deste homem. Essa mulher hoje, ela está saindo em busca dessa provisão junto com este homem. Essa mulher, muitas das vezes, exerce papéis até de destaque, como nós vimos no vídeo, da qual o homem ainda não está exercendo profissionalmente, né? Intelectualmente. Mas essa mulher está lá, ela está avançando dentro da empresa, dentro do trabalho dela. Então, essa desconstrução que às vezes gera um sofrimento aí naqueles que acabam se construindo dentro dessa postura de submissão. Eu trago o alimento, eu estou dando a provisão e pronto. Não é só isso. Casamento não é só isso. Casamento é amor, casamento é relação, é a comunicação, é uma troca, é a afetividade. Tem muitas outras coisas, né? Vai ser uma guerra que vai se aprofundar, doutora, nesse aspecto de que a cada geração que passa, isso vai ficar mais distante daquilo que a gente tem como objetivo. Por exemplo, eu sou nascido nos anos 80. Então, óbvio que eu tenho uma construção de família, de papéis ainda muito assim patriarcal, vamos dizer assim, ainda que eu não goste muito desse termo, mas patriarcal, ou seja, do pai que sai para trabalhar e tal. Na minha casa, minha mãe também sempre trabalhou, mas ainda não era isso daí muito padrão. Hoje não. Hoje, até por questões financeiras, Sim. é pouco provável que a mulher fique em casa, que só o homem dê conta. Exato. Muito pouco provável, muito. Mas ainda é para uma geração que foi criada lá atrás. Então, por exemplo, na minha casa hoje, minha mulher precisa sair para trabalhar, precisa trabalhar muito, aliás, para a gente poder dar conta das coisas que a gente tem. Mas às vezes eu me pego pensando, puxa vida, cheguei em casa, eu que vou ter que fazer a janta. Lascou. Chegou primeiro. Quem chega... Lascou. É o acordo, chegou primeiro. Em casa tem esse acordo, Zé. Chegou primeiro, vai eu que vou ter que adiantando. lavar roupa. Vai adiantando. Mas eu não via isso assim tão forte, sabe? Minha mãe tinha... Então, assim, é uma desconstrução. Sim. Para a geração que vem depois, já é mais, assim... Ainda vai ser um mais conflito aberto, grande ainda, doutora? Ou a gente tende a se ajustar? Eu penso que não, Zeca, porque essas crianças, elas já estão sendo geradas nesse lar onde eles acompanham essa rotina de pai e mãe. Então, aquela mãe, como você falou, sua mãe trabalhava, mas existia uma reverência diferente do pai. O pai saiu para trabalhar, o pai está chegando, né? Não que hoje não exista, ainda existe. Mas, assim, a criança hoje, ela já vê isso como uma forma... O lar dela já cresceu assim. 6 meses, a criança, o pai, às vezes, está deixando a criança na creche, porque a mãe já saiu até mais cedo para poder ir trabalhar. E quem está levando a criança para a creche é o pai, que vai um pouco mais tarde, né? Então, assim, a criança hoje em dia, ela vem de uma estrutura familiar diferenciada, né? Sim, sem dúvida. Já muda Já muda, de porque verdade. está mudando essa rotina, está mudando os comportamentos. Mas daí, eu quero entrar no outro lado aqui, porque aqui nós temos uma verdade que não muda. Que bom. Não é isso? Isso mesmo. Não muda. Como é que essa verdade vai se adaptar a essas questões, pastor? Ou ainda... nós que estamos interpretando a verdade de maneira errada. Vamos lá. Você tocou num assunto que eu gostaria de abordar aqui. Os tempos mudaram, Zeca. Só que a gente não pode esquecer que a palavra de Deus ela não muda. Passa-se o tempo, passa-se séculos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A mesma. O que nós precisamos fazer, o que é entender o contexto bíblico. A Bíblia nos ensina como as mulheres mais velhas ensinar as mais novas a serem uma boa dona de casa, domésticas da fé, ensinar os seus filhos a serem, né, ali criados na admoestação do Senhor. A Bíblia nos dá respaldo a isso. Só que esse assunto, Zeca, aquilo que você falou que não gosta muito de tocar no assunto, a era patriarcal, os tempos mudaram. Infelizmente, nós vemos as mulheres trabalhando, sim. E isso não desvaloriza em nenhum momento a mulher e também nenhum o homem. Preste bem atenção. Vou falar a respeito do que eu vivo. A minha esposa é pedagoga de uma instituição.
eu vejo, às vezes eu acompanho ela, eu vejo a demanda dela. Vejo como o tanto de serviços que ela tem. Sim. Em casa, eu cuido da casa. Tenho meu trabalho, tenho as minhas obrigações. Então, chegando em casa, eu ensino os meus filhos, olha, vocês precisam ajudar a sua mãe. Precisa respeitar a sua mãe. Você tem que lavar a louça. Você tem que fazer o jantar. Tem que fazer o café da manhã. Dobrar as roupas. A cama. Ajudar. Sim. A mulher, aquilo que nós pontuamos aqui, ela era vista como uma dona de casa. Isso. Então, E é interessante, pastor, desculpa cortar, mas era uma ideia presente na família como um todo. Sim. Então era do pai, né, do marido, mas os filhos também iam nessa. Principalmente se o filho fosse homem, né? Sim. Aí não precisava... Não varria a casa, né? Não varria a Não casa. varria a casa. Não lavava uma louça, né? A filha mulher ainda entrava nessa onda ainda, mas o menino era dispensado desses serviços. Por quê? Por conta desse contexto. Desse pensamento. Olha, a mulher tem que ensinar a outra mulher a ser uma boa dona de casa. Por que o homem não pode ser um bom homem dono de casa? Sim. A ajudar a isso. Ser bom, a ensinar os filhos futuramente a serem bons maridos, e que nós estamos dependendo nesse século em falta de bons maridos, de homens comprometidos, de homens que honram a sua esposa, de homens que ajude e proporcione a ela segurança, alegria, satisfação de estar em casa. Salmo 128 é um desses. A mulher é uma videira em torno da tua casa. O que ela é? Ali ele não está falando simplesmente de uma videira. Ele está falando assim, olha, a mulher ao redor da sua casa, ela transmite alegria. Sim. Então o homem tem que proporcionar à mulher que ela transmita alegria não só para ele, mas para dentro da casa, para os filhos. Sim. E assim ela consiga viver e conviver ali por um bom tempo. É de fato uma grande desconstrução, e eu acho que a nossa geração está nesse processo de desconstruir, porque, doutora Jussara, quando a gente fala de submissão, e aí acho que é muito, muito, muito claro que isso ficou muito atrelado à questão do trabalho doméstico, principalmente, e em alguns casos um pouquinho mais assim fora da curva em aspectos morais, né? Então que o homem impôs para a mulher algumas coisas. Mas o padrão geral são tarefas domésticas. Então, a submissão entra nisso, é que a mulher tem que fazer as coisas de casa. Que já vem desde a infância, né? Os brinquedos das meninas, é a vassourinha, isso, né? A pazinha, já é o fogãozinho, a cozinha, reforçado isso. Mas quando você fala da questão do papel dentro do casamento, aí eu fico... claro na minha mente que isso tem que ser muito mais ampliado. Sim. Porque quando a gente fala de papel de casamento e quando a gente fala dessas funções, como, por exemplo, o homem provedor, vai muito além da questão financeira. Sim. O pastor Wagner tocou muito bem nisso. De você ser provedor de carinho, de afeto, de um ambiente amoroso, de um lugar seguro. Todas essas questões que vão fazer ou vão dar sentido para a mulher. Que ela... E aí, meus irmãos, querendo ou não, viu? Pode ser a mulher do século XXI, do século XXII, a totalmente independente, a que ganha muito dinheiro. Psicologicamente, ela tem essas demandas. Sim. E é nisso. Então, eu acho que a grande confusão nisso é realmente nesse papel. É atender essas demandas emocionais da mulher, né? Sem dúvida. Zeca, eu tenho uma dica que eu gosto de dar para os homens, né? Quando tem, às vezes, o casal que chega... Eu costumo dizer, dentro dessa questão de papéis, eu gosto muito de falar dos papéis. Entenda que quando você abre a porta da tua casa, até falo, quando você chega com o carro na garagem, até o cachorro vem correndo, pulando, brincando, porque ele estava esperando por você. Então, precisa mudar a chave. Você precisa entender, eu estou dentro da minha casa. Aqui eu não sou mais o gerente, o encarregado. Não, aqui eu sou o esposo. Eu sou o pai. Então, eu preciso mudar essa chave e entender esse papel. Ainda que tenha sido um dia muito difícil, muito carregado, né? Eu compartilho, pastor, das minhas rotinas também. Meu esposo colabora demais comigo. Nós também compartilhamos dessa mesma ideia junto com as minhas filhas em casa. Chegou primeiro, olha, tem as coisas para fazer dentro de casa, porque nós moramos dentro dessa casa.
Nós fazemos parte desta casa, né? Eu tenho 2 filhas. Então, tem uma que vai para o trabalho, do trabalho já vai para a faculdade, já chega em casa muito tarde. A outra mais nova sofre um pouco mais, porque aí está em casa, os afazeres, né, fica dividido entre eu, ela e o pai. Mas, assim, nós precisamos entender, essa construção é em conjunto. Sim, sem dúvida. Né? Então, esses papéis, minha filha lavar uma louça, meu esposo lavar uma louça, recolher uma roupa, passar uma roupa, então isso não tira a hombridade dele. Você falou dessa Mas questão gera harmonia dentro dessa relação. Você falou dessa e ele não questão está deixando de cuidar de mim, Sim. que estou ali trabalhando. Você né? falou essa questão da hombridade, eu lembrei aqui que teve um... Eu vou falar que ele é um influencer digital, porque eu não sei o que ele é, assim, mas eu vi na internet um cara num podcast falando que lavar a louça diminuía a taxa hormonal, a masculinidade ou a taxa hormonal, não lembro direito. Eu assisti. Você viu isso daí? Eu assisti. É um cara bem famoso até, nessas coisas de relacionamento, assim, sabe? E o cara mandou essa, né? Que lavar a louça diminuía a energia masculina. Não sei se eu posso falar isso uma hora dessa, né? Mas se diminui, eu já sou uma mulherzinha que não tem tamanho, então. Porque, em casa, eu que lavo louça. Minha esposa não lava louça. Então, já virei mulher, já. Difícil, né? Não tem cabimento uma coisa dessa, né? Não tem. Acho que, assim, para os dias de hoje, acho que foi muito infeliz essa colocação dele dentro desse contexto, porque tudo que nós temos e podemos construir para a harmonia da relação, Zeca, é o que não vai gerar adoecimento, é o que não vai gerar aquele esgotamento psicoemocional, que às vezes a mulher fica, poxa, poderia ter lavado a louça, não deu tempo nem de eu lavar a louça, mal cheguei em casa, tomei um banho, né? E isso vai gerando desconfortos nas relações. Com certeza, gera um desconforto na relação. E às vezes da mulher ter que ficar sempre falando a mesma coisa, né? Fica que nem aquela goteira aberta, né? Pingando, como diz lá, né? A mulher rixosa, né? Que fica o tempo todo falando. O sofrimento psíquico, ele começa justamente assim. É como uma goteira mesmo, a torneirinha aberta lá, fica aquele sofrimento gotejante o tempo todo. E se você não tomar conta, vai o quê? Vai invadindo o físico e aos poucos vai gerando as doenças que nós chamamos de psicossomáticas. Então a gente precisa estar atento, né? Eu acho que assim, preservar pela harmonia do ambiente familiar com a construção de toda a família, o apoio de todos. Sim, e depois eu vou, não é o tema, mas eu vou pedir só uma pincelada daqui a pouquinho, doutora, para você falar de como isso interfere no aspecto sexual. Daqui a pouquinho. Tá bom. Porque às vezes a pessoa não tem esse entendimento, eu acho fundamental o que o pastor falou, de você fornecer esse ambiente harmonioso. Depois a doutora com embasamento, capacidade, porque às vezes eu falo aqui, o pessoal não dá bola, né? Mas daí você vai falar e aí o pessoal vai entender exatamente como é que funciona para a mulher essa construção. Sim. Daqui a pouquinho. Pastor, eu queria que o irmão comentasse um pouquinho dessa construção, inclusive dentro da teologia, desse papel. Porque parece às vezes reforçar, principalmente dentro das igrejas, dos ambientes eclesiásticos, que esse papel do homem não pode ajudar na casa, ou fazer a tarefa, ou ter esse auxílio. Como é que isso funciona nessa divisão dos papéis? Assim? Fala um pouquinho dessa auxiliadora, do provedor, como é que isso funciona? Zeca, nós estamos dentro de um cunho gospel, com ensinamentos e pregações aí de espantar. Você tocou num assunto aí a respeito desse pastor, no podcast, que foi infeliz, e não somente um podcast, a gente vê ensinamentos e pregações que nós temos que ir contra. São ensinamentos que ensinam a mulher a ser escravas. Então, dentro de um cunho teológico, dos cultos, dos cargos eclesiásticos, a gente precisa trabalhar de uma maneira mais sóbria. E de que maneira mais sóbria é essa de trabalhar? De proporcionar à mulher, primeiro, confiança no marido. O marido, ele precisa ser exemplar. Ele precisa proporcionar à mulher a confiança dela
se submeter. E de que maneira? O homem, ele precisa amar. Quanto mais ama a esposa, mais ela automaticamente se submete. É a mesma coisa da relação da igreja. A igreja, quanto mais submissa a Cristo, mais amor ela vai desfrutar de Cristo. Mais benefícios terá. Sim. Então, dentro da igreja, e eu entendo o seu ponto de vista, Zé, que a sua colocação, é que existe excessos de engessamento eclesiástico dentro de cunho teológico que não aborda esse assunto e deverá abordar esse assunto. É importantíssimo, porque o apóstolo Paulo ele ensinou isso à igreja aos Coríntios. Maridos, vocês precisam honrar a sua esposa. 1 Coríntios capítulo 7. Depois nós vamos ler um versículo aqui, que ele fala assim, olha, o homem ele não tem domínio do seu próprio corpo, e sim a mulher. E assim também a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, e sim o homem. Ou seja, eles precisam se coabitar com inteligência. Eles precisam se coabitar com conhecimento, com respeito mútuo, com amor e com carinho. E isso tem que ser ensinado. E não é simplesmente uma conversa entre cantos de corredores. Eu quero que esses assuntos sejam dentro da nave da igreja, ensinados dentro de escolas teológicas, ensinados em escola dominical. E falado em escola dominical, nós temos hoje até a nossa escola dominical. Eu, ao acordar a minha esposa, eu não acordo ela falando assim, olha, amor, já está na hora de ir para a escola dominical. Eu coloquei isso para a minha vida. E a minha esposa é prova disso. Eu acordo ela levando um café da manhã todo domingo para minha esposa. Eu decidi isso na minha vida. E eu ensino isso para os meus filhos. Tem que honrar a esposa. Tem que honrar a mulher. Acorda de manhã, leva o café na cama para ela, ela acorda e vamos para a escola dominical, todos nós juntos. Então, Zeca, nós precisamos ter cada vez mais ensinamentos assim dentro da igreja, em escolas teológicas, onde proporcionam o quê? Ao homem amar, honrar a sua esposa, para que essa submissão seja plenamente bíblica. Sim. Inclusive, pastor, só para aproveitar o gancho, penso que essa construção ela não é tanto teológica, mas ela é mais da sociedade. Vou explicar por quê. Paulo deixa muito claro que no evangelho não tem mais divisão. Não. Tem judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher, não tem mais nada. Não tem essa divisão. É para todo mundo e todo mundo faz parte, todo mundo tem o mesmo direito. Mas a nossa sociedade, e aí entra esse equívoco na interpretação, coloca essas questões. Tanto que se você for perceber, às vezes, os discursos, eles são cheios assim, de machismos ou preconceitos, e não é nem porque a pessoa tem aquilo, assim, na verdade não é porque ela não tem, ela tem aquilo, mas aquilo é uma construção que já faz parte da vida dela, não é por mal, vamos dizer assim. Então, recentemente eu vi um pastor que estava mostrando a construção da igreja, na igreja toda reformada e tal, e ele chegou na cozinha. E aí ele falou assim, naturalmente, vamos ver se as nossas irmãs aprovam a cozinha. É uma mensagem subliminar, mas que já dá a entender assim, a ideia. O lugar da mulher é aqui. Óbvio, assim, não tem nada, não foi maldade, dá para perceber, sabe? Sim. Eu conheço a pessoa, então, mas eu digo assim, a coisa já faz parte. Então, quando o teólogo vai olhar para o texto, toda essa ideia já está construída. E aí o erro na interpretação vem não porque a Bíblia tem, mas porque nós olhamos de maneira errada. Errada, uma maneira tradicional clássica. Então, o que acontece? Quando nós vamos interpretar a Bíblia, e aí vou dar um exemplo. Paulo, ele fala aos Coríntios dizendo assim que as mulheres não devam falar na igreja. Que ela fique calada. Se tiver dúvida, pergunta para o marido. Aonde? Em casa. Aí o que acontece? Nós vamos aplicar isso daí na prática, sem entender a cultura, a história. E aí chega vamos fazer então essa aplicação prática. Chega a família, a esposa, o filho. E aí a esposa vai perguntar, amor, eu não entendi. Fica quieta, lá em casa você conversa. Não é isso. Não é isso. Então, a aplicação de alguns textos bíblicos
precisa ser interpretado primeiro, culturalmente. Por que Paulo disse isso? A igreja tal, a fulano tal. Porque um texto fora de contexto gera pretexto. Além de ser uma carta direta àquela igreja. Então, são aspectos relacionados àquela igreja. Por exemplo, Paulo vai fazer uma série de aplicações da ceia. Da ceia. Mas que ninguém mais faz hoje. Não. O que Paulo estava explicando para Corinto, hoje não é uma prática nossa. Quem pede perdão antes de entregar a oferta. E até da prática assim, da comida, porque a briga da ceia lá em Corinto era a quantidade. Tinha o pessoal comendo mais do que o outro. Hoje a nossa ceia não é um alimento, uma refeição. Então, tudo aquilo que você pega ali não faz sentido mais para a gente. Nós temos que pegar a aplicação espiritual da coisa. Sim. E é nesses aspectos, nessas questões também práticas que às vezes a gente aplica. Mas, de novo, doutor, até nessa questão psicológica, para mim fica muito evidente umas aplicações do nosso tempo, da nossa sociedade, da nossa cultura, que muda, que transforma, sim, mas que ainda é muito, muito, muito machista. Sim. Até você falando, o pastor tocou no assunto de novo da infelicidade do comentário, e eu estava aqui já elaborando, né? Eu falei assim, gente, ele falou mais dele do que propriamente da esposa, né? Aí você fica imaginando que tipo de esposa é essa, que vive dentro dessa, talvez dentro de um casamento, dentro de uma relação, e assim tem muitos dentro dessa questão de machismo, né? Então, que tipo de mulher hoje nós temos também com tantos adoecimentos psicoemocionais por conta de se sujeitar e assim, e ter que, não vou perguntar, te fala em casa, né? Como o pastor falou, não, biblicamente tá aqui. Mas tem até a forma de falar, né, Zeca? Ele falou isso, tá mesmo na Bíblia, é desse jeito? Em casa a gente conversa com os filhos e aí eu explico melhor. Pronto, ele tá falando que não tá na Bíblia? Não, ele vai chegar em casa e vai poder conversar com a família, com os filhos, com a esposa. A gente tem todo um contexto também da forma de falar. Sim. Então, eu preciso demonstrar minha autoridade. Vai lá, lava logo essa louça. Cadê minha comida que não está no prato ainda? Sim. A janta não está pronta, né? Então, assim, que necessidade é essa que este homem tem para buscar essa autoridade, né? Buscar essa submissão dessa esposa, gerando, como eu digo, como eu falei lá no início, gerando uma disfuncionalidade em toda a família. Porque a criança com 2, com 3, com 4 anos, é aquilo que está marcando ela. Eu via meu pai falar daquela forma. Então, ele alterava a voz. Ele falava desse jeito. Né? Então, ele chegava em casa do trabalho dessa forma. Né? Não falava com ninguém. Chegava e ia direto para o banho. Minha mãe já corria, arrumava a mesa. Né? Então, quantas situações a gente não vê desse jeito? Sim. Né, Zeca? Eu atendi uma paciente que ela falou para mim, eu chego do trabalho, meu marido chegou, tomou o banho, está lá sentado assistindo o jornal. Meu filho está no quarto no videogame e minha filha está lá no TikTok. Eu faço a janta, tomo meu banho, vou para o meu quarto e mando no grupo da família, a janta está pronta. E eu estou lá dormindo, já vou para os meus aposentos. Então, você vê, uma família que ficou o dia inteiro sem ter um relacionamento, ter a oportunidade de estar na mesa por 30, 20 minutos que seja, estão todos dentro de casa. E o ambiente vira hostil no sentido de que não é um lugar que a pessoa quer estar, né? Não quer estar. Quer dizer, ela fala, putz, vou ter que voltar para casa e vou ter que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí é um outro contexto, né, Zeca? Já correlacionando um pouquinho daquilo que você falou, que essa mulher que chega em casa e que marido que é que ela vai ter, até mesmo para poder ter um contato sexual, né? Sim. Como é que foi a preparação disso? Como que foi a preparação disso? Porque, doutora, eu fiz essa pergunta e vou abrir espaço para você comentar um pouquinho, porque o homem é muito imediatista, né? Sim. Então, para ele, é na hora, se agora deu vontade, vamos lá e a gente vai fazer, tá, beleza. Mas ele esquece que a mulher não, né? A mulher, ela traz para a hora da relação sexual o dia dela inteiro. Sim. Como é que foi o dia dela, o que aconteceu, o que o homem falou, o marido no café da manhã e tal, na hora do almoço. A toalha molhada que ele esqueceu na cama, né? E tantas outras coisas. Vai lá, doutora, comenta aí pra gente. Vai, ensina os homens. Atenção, pessoal. Vamos lá, presta atenção eu aí, acho ó. Que assim, nós temos
vivido um tempo dos homens um pouco adormecidos. Conto da Bela Adormecida, os homens estão um tanto adormecidos, né? Eu acho que o papel da mulher hoje em estar junto com ele, buscando a provisão para o alimento dentro de casa, para a condição de vida da família, eu acho que assim, é um salário só, né? Pelo menos em casa a gente costuma dizer. Sim, sim. É uma coisa só. Então, é para os dois, é um objetivo de perspectiva de futuro para 10 anos, para 5, que eu penso que é uma outra coisa também que nós, como igreja, nós temos essa voz de orientar, de falar, de gerar projeção para essa família, para esses casais, para os nossos jovens, né? Que muitas das vezes entram numa condição e aqui tá bom. Né? Então, a gente vê hoje nas universidades, o número maior é de mulheres. Sim. Né? Então, você vê, se fosse pensar dentro do que a palavra diz, deveria ser para o homem se preparando para os mercados de trabalho, e não somente as mulheres, né? Se for pensar na provisão. Então, a gente entende, Zeca, dentro desse contexto. O homem perde um pouco com essa questão da mulher sair, ele perde um pouco dessa conquista. Sim, e ele sim. não pode perder isso. Sim. É só bem rapidinho, doutora, eu só acho que é interessante a gente afirmar aqui, também falar, que não é que exista o problema no acordo que aquela família faça. Então, obviamente que existem famílias onde o homem trabalha, a mulher cuida dos afazeres Sim. domésticos, mas isso é um acordo entre eles. Então, a mulher também... Excelente. Eu acho que também... é excelente, né? É um acordo que é feito entre o casal e que é excelente. Sim, sim. Né? E assim, tudo vai partir do o quanto é harmonioso. Exatamente. Conviver desta forma. Exatamente. Né? Perfeito, perfeito. O quanto é harmonioso para essa família ter esta condição. Exatamente. Isso é acerto. A nossa discussão aqui, até para que fique claro, não é dizendo que é obrigado a fazer isso. É o certo, né? É o errado, é o certo. Assim. Eu acho que o que precisa ficar, né, pastor, assim, marcado para quem nos assiste, é que esse diálogo precisa existir, essa conversa, esse acordo do casal, para que sejam colocados isso em prática. Então, tem casal que pode acertar, está todo mundo sabendo, legal. Como pode acertar de outro jeito e também está tudo certo. É isso, né? Não estou falando besteira, não. Não, é certo, é certo. O casamento, Zé, a doutora estava conversando e eu estava aqui também estruturando e analisando algumas coisas importantes. O casamento, cada cônjuge carrega consigo uma caixa de surpresa. E ela se abre ao longo dos anos. Então, a cada ano, ela se abre e a gente se surpreende. Isso é fato. A senhora trabalha com casais, sabe muito bem. Nós trabalhamos também, sabemos como que é, né? E o que acontece? O homem, ele precisa construir isso na mulher. Quando o homem ele chega dentro de casa, tem que desligar a chave do serviço. Assim também como a mulher. A mulher, ela carrega consigo é muita informação. As demandas da mulher, querendo ou não, Zeca, são maiores. Sim. São maiores, porque ela traz uma preocupação também com os filhos, um bom andamento dentro da casa e também com o que ela vai precisar cozinhar, roupa para lavar, roupa para passar, louça para lavar, tem que cuidar disso, cuidar daquilo outro. Então, quando o homem e a mulher casam, ela tem as suas surpresas. E isso ao longo do tempo. Agora, como trabalhar isso? Como nós vamos trabalhar? E aí, dentro dessa área de submissão, é a confiabilidade do homem se abrir para a mulher, porque o homem ele tem os seus defeitos, tem as suas necessidades físicas e psicológicas, assim também como a mulher. A confiança entre ambos precisa existir dentro do casamento, para que as caixas de surpresa não nos surpreendam, mas cada um abra a sua caixa. Eu vou abrir a caixa de surpresa da minha esposa. A minha esposa vai abrir a caixa de surpresa que há em mim. Então, dentro dessa troca mútua de confiança, a submissão começa a ser voluntária.
não é algo obrigatório, não é algo imposto com força, Sim. é algo voluntário, onde a pessoa chega e fala assim, olha, como eu gosto de cuidar de você. Então, pastor, mas aí que entra que eu acho que é a dificuldade, o obstáculo. A doutora Jussara falou, pois ela vai retomar isso, mas eu acho que é esse diálogo em busca de um objetivo comum. Infelizmente, parece que, inclusive, dentro dos casamentos, cada um está buscando uma coisa. Então, assim, o marido busca o sucesso profissional, Sim. mas ele busca para ele. Ele não envolveu a esposa dele nessa busca, a ponto dela entender que durante um certo período ele vai estar mais ausente, ou vice-versa, tá, gente? Estou botando um aqui, mas pode ser a mulher, né? Então, o marido precisa entender que durante um período da vida, a esposa vai precisar de mais tempo para estudar, para fazer uma pós, para avançar também profissionalmente, aí qualquer um dos dois. Sim. Mas isso tem que ser um acordo, uma conversa. Sim. Senão vira uma briga. Vira, Cada um está querendo fazer o seu. Mas por quê? A ideologia que está sendo implantada hoje, de sucesso a qualquer custo. Custe o que custar. Você precisa ser feliz, mesmo em detrimento da perca da felicidade do outro. O casamento é mútuo, é um conjunto, envolve esposa e envolve filhos. Vou dar um exemplo recente aqui que aconteceu. Surgiu uma oportunidade de emprego para mim, que é onde eu tinha que viajar. Eu recusei. Por quê? Porque eu preciso estar com a minha esposa e com meus filhos. Então, o que vale mais nesse momento? Sucesso profissional ou o sucesso familiar? Nenhum sucesso vale mais do que a derrota de uma família. Sim. Nenhum sucesso. Nenhum. Então, fica aqui o meu ponto de vista em relação a isso. Entendeu? Mesmo porque nessa relação que o pastor está falando, ele vai crescer profissionalmente e se ele não tem esse apoio e esse suporte da família, né, ele gera o sentimento de individualismo e ele vai embora. Sim, sim. Né? Dependendo do trabalho, dependendo da condição e do que aquilo está proporcionando para ele, aquela família já não serve mais, porque não está mais no padrão. Sim. É onde entram os desacordos, né? Mas isso entra, doutora, pela falta de comunicação. Porque a mulher não conhece ou não sabe o projeto do marido. O projeto, porque ele também, às vezes, não verbaliza, não fala, não existe uma comunicação clara e precisa. Assim como existe, Zeca, voltando um pouquinho lá na sexualidade, a mulher, quando está naquela fase de menopausa, né, que as fases de mudanças do corpo dela também, o quanto o marido não tem essa compreensão da saúde da mulher, mesmo porque o homem não cuida da saúde como a mulher cuida. Exato. Sim. Então, ele tem esses preconceitos. A gente abre um leque, né, Zeca? Não, a gente abre um leque. Sem dúvida. E aí vai faltar a afetividade da mulher para com ele por conta disso? Mas espera aí. Até que ponto esse homem também entende a fase que ela está vivendo hormonalmente, o quanto tem mexido com as emoções, o quanto tem alterado o humor dela, porque é um conjunto. Sim. Ele precisa conhecer essa caixinha de surpresa. Sim. Mesmo porque quando ambos se conhecem, cada um vem com a sua história. Cada um já trouxe as suas histórias, né? Por isso que eu falo, casamento, casar a mente. Sim. Casar os pensamentos. Relacionamento, relacionou a mente. Por isso que o relacionamento vem antes. Primeiro o relacionamento. Deu certo, o objetivo é esse, então casamos. Agora vamos para o casamento. Para mim fica evidente, assim, infelizmente não vai ter tempo para aprofundar mais, que eu preciso chamar um intervalo, mas para mim fica claro que o grande gargalo das nossas relações fica na questão da comunicação. Comunicação. A gente não verbaliza, a gente não fala, a gente não comunica, fica tudo naquele subjetivo da mulher às vezes falar assim, mas eu dei sinais. Eu achei. Ele tinha que entender, e do marido de achar que falou, que ela achou, que ele entendeu, que ela compreendeu. E no final das contas, ninguém está entendendo nada. Não. Tá cada um indo para um lado, cada um Aí para ele um quer projeto. o carro, ele vai lá, estou recebendo mais, eu troquei o carro. Aí ela não, ela quer trocar a cozinha, ela quer a geladeira nova, ela quer, né? Exatamente. E aí você entra nas questões financeiras, aí a mulher o primeiro fala, não vou mais ficar aqui cuidando dessa casa, não, vou sair, vou trabalhar, porque eu tenho que ter o meu dinheiro também. E aí não vai ter a relação sexual, com certeza. Aí os já dois vem distanciamento como um todo, são dois inimigos, não tem essa proximidade, não tem esse diálogo, não tem esse carinho.
Eu não vou mais pôr comida para esse cara, não. Folgado. Ele que vai, pega o prato dele e faça. Aí um dia que ele deixa um sapato fora do lugar, outra coisa aí, ó, tá vendo? Aí vai só agregando, né? Exatamente. Então, para mim, assim fica claro. A comunicação é a base. A assertividade da comunicação. Exatamente, Zé. A assertividade. É primordial, É primordial. Né? E fora isso, acrescentando, a comunicação hoje, ela tá no celular. Então, só consegue se comunicar pelo celular. E chega dentro de casa, Zeca, é celular, é rede social. Você não ouviu minha mensagem? Eu mandei um áudio para você. Mas isso gera muito problema. Exato, porque Zeca. O comunicar na rede social, ele não é tão assertivo quanto comunicar pessoalmente. E ainda quando... Tons, ironia, todas essas coisas que a gente usa, que no celular não tem essa perspectiva, essa dimensão. É muito frio. Então, você só afasta. E aí você chega naquelas coisas que são absurdas, assim. De dentro do casamento, cada um ter a sua conta. Cada um ter o seu dinheiro. Ou de um ter que pedir dinheiro pro outro. De um ter que dar mesada. Cara, são umas coisas assim que você fala, gente, não é possível. Mas existe. Não é possível, mas não tem o básico, que é a comunicação. Poder falar, sabe? É do homem se abrir com a sua companheira, de ter essa... Bom, deixa eu parar aqui, porque senão nós vamos até 3 horas da manhã. Eu vou fazer uma vigília aqui. Eu preciso chamar um intervalo, bom, né? Porque é muito bom. É muito bom. E falar de relacionamentos é um tema que não é a proposta principal do programa, é um programa teológico. Sim. Mas sempre que a gente fala de relacionamento, tanto de mensagem que a gente recebe, tanto de comentário, a interação, porque é uma questão muito complexa. Esse negócio do relacionamento, e eu fico muito feliz do Vejam Só abrir esse espaço para a gente poder falar sobre. Rapidinho, 2 recados e nós vamos para o intervalo. Coloca aí, por favor, o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa. Quer estudar teologia, quer lapidar esse dom, talento, conhecimento que Deus te deu? Procure pela Agrade. Código 11 3115-0819. 3115-0819. É o telefone da Secretaria-Geral. Esse número é o WhatsApp também, você pode mandar mensagem. Além disso, todas as redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer a nossa programação. Tem conteúdo de qualidade, tem diversidade de conteúdo, jornalismo, entretenimento, culto, debate teológico, programa de culinária. Tem coisa que não acaba mais aqui na HIT. Vem para cá conhecer a nossa programação que você vai se apaixonar. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí, hoje falando sobre casamento. E a nossa pergunta é, a submissão dentro do casamento deve ser de ambos ou de um só? Como é que você responde a nossa pergunta? Recebendo aqui nos nossos estúdios a psicóloga Jussara Lira e também o pastor Wagner Scatamburgo. Eles já deram as contribuições, considerações, as observações do primeiro bloco. Nesse bloco, as considerações finais e principalmente uma aplicação para você que nos assiste, tá bom? Então fica ligadinho aí que nós vamos fazer isso na sequência. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, participa do Vejam Só e manda a sua foto aqui pra gente. Todo mundo que mandar a foto e aparecer no programa vai concorrer a um carinho do Vejam Só, né? Um presente do Vejam Só que nós vamos mandar na sua casa. É simples, mas é uma forma de agradecer pela sua audiência, pela sua participação. Então mande a sua foto para as nossas redes sociais, programa Vejam Só, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá bom? Faz uma selfie bem simples assistindo o programa e manda. Pode ser o celular na horizontal, na vertical, do jeito que você achar mais fácil. Faz a foto e manda aqui pra gente te conhecer e você participar e concorrer a prêmios também, tá bom? Vamos às fotos de hoje. A primeira delas vem lá do estado do Rio de Janeiro, cidade de Angra dos Reis. E quem aparece aí é o Daniel Pereira, nosso telespectador, meu primo, lá do Rio de Janeiro. Pode família não, viu, Thomas? Tô brincando. Só o sobrenome que é igual. Boa, Daniel. Obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe demais você, sua vida e toda a galera do Rio de Janeiro que nos assiste demais. A próxima foto vem lá de Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. Maria Souza.
é a nossa telespectadora aí, ó. Olha a Maria acompanhando o Vejam Só. Boa, Maria, Deus te abençoe demais, tá bom? Derramando muita graça aí sobre a sua vida e um beijo a toda a galera de Belo Horizonte. Encerramos as fotos lá em Maceió, Alagoas. Thelma Oliveira é a nossa telespectadora aí lá de Maceió, toda sorridente. Boa, Thelma. Obrigado, minha irmã, pelo carinho, obrigado por participar. Muito feliz em receber a sua foto por aqui, tá bom? Deus abençoe demais a sua vida. Todo mundo que aparecer até o dia 25 de dezembro vai concorrer a este presentaço aí que nós vamos mostrar agora. São 3 Bíblias que o Vejam Só ganhou da Sociedade Bíblica do Brasil que nós vamos mandar aí na sua casa. Tem a Bíblia da Mulher, a Bíblia do Pregador e a Bíblia do Adolescente. Bom, o selo Sociedade Bíblica do Brasil garante a qualidade do material. São lindas e nós vamos mandar para vocês. Nós vamos escolher 3 pessoas para receber os nossos presentes, tá bom? Agora, se você gostou, se você já quer adquirir ou quer adquirir outras Bíblias, outros livros, outros materiais, inclusive as nossas canecas também, você acessa e procura pelo Shop do Povo. É isso aí, ó. Você já vai ver imagens da loja física do Shop do Povo, que fica aqui na Avenida São João 816. É em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em São Paulo, tá bom? Fica do outro lado da rua mesmo, é em frente, tá? Mas agora, se você não é de São Paulo ou é de São Paulo, mas não pode vir aqui na loja física, você pode adquirir os produtos pelo site spovo.com.br ou ainda pelo WhatsApp 11 95854 3232 95854 3232 e o pessoal do Shopping do Povo vai te atender e você vai adquirir ali esses produtos que nós mostramos e tantos outros também que você pode adquirir, tá bom? Obrigado aí a toda a galera do Shopping do Povo pela parceria. Meus irmãos, infelizmente esse bloco é bem curtinho, a gente precisa encerrar, então nós já vamos para as considerações finais e aplicação. 3 minutinhos para cada. Pastor Wagner, vou começar com o irmão, por favor. Certo. Zeca, esse assunto é um tanto preocupante porque não é tão abordado dentro de igrejas. O que nós vemos dentro da igreja são mensagens de enriquecimento, de teologia de prosperidade, mensagens de vitória, mas pouco se fala de mensagens de responsabilidade familiar. E para encerrar aqui, Zé, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, um versículo bíblico em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O versículo é bem claro sobre relacionamento cotidiano. Ter ali um relacionamento com a esposa, com honra e entendimento. São 2 características que o homem precisa ter com a esposa, um relacionamento com entendimento, sabendo até os limites dela, conhecendo a sua esposa. Você precisa conhecer a sua esposa, assim também como a esposa precisa conhecer o marido. O entendimento envolve isso, a estrutura da mulher, até onde ela suporta, o que ela precisa entender, o que você precisa delegar a ela, qual a demanda que você tem que entregar a ela, porque ela também é o vaso mais fraco. E honra. Então, é entendimento e outra característica, honra. O homem precisa dar honra à sua esposa, colocar ela em primeiro lugar em algumas informações e em decisões e colocar ela em eminência, honrá-la, aonde for sair com ela, honrar ela. Olha, chegou o final de semana, hoje eu não sou o pastor aqui em casa, eu sou o seu esposo, eu sou o pai dos meus filhos, vamos sair, vamos almoçar, vamos jantar, vamos assistir um filme. Isso é honrar a família, honrar a esposa. E assim, lembrando que a sua esposa é co-herdeira da mesma graça que você. Se eu não fazer isso, Zeca, as minhas orações serão impedidas. Não adianta você ir para a igreja, louvar, pregar, dizimar, ensinar,
se eu não sei viver um relacionamento adequado? Tudo isso será impedido. Então não adianta eu, na igreja, e isso eu vou falar bem claro, tá, Zé? Que aproveitando essa oportunidade em rede nacional. Não adianta eu, dentro da igreja, ter um papel, viver uma máscara de cristão e em casa ser um carrasco, obrigando a minha esposa a fazer coisas que não é do perfil dela. As orações, sim, serão impedidas. Deus não as ouve, ou seja, Deus não responde. Então, que você, dentro daquilo que a gente comentou aqui, conversou, tome decisões junto com a sua esposa, se abra a sua esposa, tente ter um relacionamento mais adequado, com inteligência, sabedoria, honrando sempre a sua esposa, pois ela é a parte mais frágil. E assim eu gostaria de agradecer, Zeca, mais uma vez essa oportunidade e mandar um abraço aqui a todos que estão nos assistindo, a minha esposa, aos meus filhos, ao pessoal da FATESA, os alunos da FATESA, ao nosso Ministério Vale das Virtudes e honrado em conhecer a senhora. Tá bom? Deus abençoe. Zeca, muito obrigado. Imagina, pastor, a gente que agradece o carinho, a atenção do irmão, leva o nosso abraço também a toda a comunidade de fé, a família também do irmão, e a gente fica muito feliz com todo o carinho que o irmão demonstra aqui com o programa. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério, do trabalho, da igreja, pode chegar lá nas redes sociais, que tem todos os contatos que o pastor divulgou, tudo certinho lá para você no @programa Vejam Só. Bom, doutora Jussara, 3 minutos também para o irmão para as considerações finais e uma aplicação, por favor. Vamos lá, né, Zeca? Acho que assim, o que é importante diante de tudo que nós conversamos aqui, o pastor foi muito assertivo na fala dele, quanto a igreja hoje em dia tem, em alguns momentos, negligenciado esses ensinamentos, né? De estar cuidando e estar vivendo uma verdade. Acho que isso que é importante. Porque o homem que tem a verdade de estar ali pregando a palavra, ele tem que viver essa verdade com a família dele também, né? Entender os papéis. Primeiro ponto, né? Você, homem, mulher, você precisa entender esse papel. Quando você está dentro da tua casa, né? A maioria das disfuncionalidades que existe dentro da família começa quando um dos dois se perdem dentro dos papéis que eles precisam estar exercendo dentro da própria casa. E a fragilidade que existe na comunicação. A comunicação, ela é a base. Comunicar uma ação se faz necessário. Se faz necessário dentro do casamento nós entendermos qual é a fase que eu vivo hoje. Se eu estou casada há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, o meu esposo e a minha esposa já não têm mais a mesma energia de 10, 15 anos atrás. Mas de que forma eu posso me relacionar com ela? Dentro de uma comunicação que seja assertiva, dentro de uma afetividade, porque às vezes o carinho, ele não vai existir somente com o ato sexual, ele vai existir na troca, no estar junto. Se preparem para a velhice, para a mulher que você escolheu, para viver, para chegar nessa velhice com essa mulher. E o homem também, né? Vice-versa, é o homem e a mulher. Nós precisamos nos preparar, entender esse envelhecimento. Né? Nós somos bombardeados o tempo todo por redes sociais, né? Por conquistar, por ter, né? É o ter que vem, às vezes, em primeiro lugar. Mas o principal desse ter é as pessoas que estão dentro de casa. Porta, a estrutura, lar, casa. Mas sim, essa estrutura, família. Né? Acho que ela que tem que ser preservada. E entender, dentro daquele contexto, Zeca, que você falou da comunicação assertiva, ela é o pilar, ela é a base para se ter uma convivência por muitos anos aí, e se conviver por muito tempo. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, de conhecer o pastor, né? E agradeço também, quero deixar aqui um abraço para o meu esposo, um beijo, né? Para a Rebeca e para a Ana, que são minhas filhas, e para a Igreja MCI Restauração, lá de São Miguel Paulista também. Amém. A gratidão é nossa, doutora, pelo carinho, pela atenção, com Vejam Só, sempre gentilmente aceitando os nossos convites. Só para reforçar, os contatos da doutora também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Leve o nosso abraço também a toda a comunidade de fé, a família também, e fica a nossa gratidão pela participação. Bom, nós vamos precisar encerrar, não dá tempo da gente comentar mais, mas vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos lá sobre a divisão, né, dos papéis no casamento. 50% dos nossos internautas falaram de uma divisão igualitária de responsabilidades, ou seja, dividir igualmente
tarefas e responsabilidades. 40% foram nos papéis distintos, ou seja, cada um tem a sua função ali específica, mas eles precisam se complementar. E 10% falaram sobre as dúvidas, eu não tenho certeza ainda, tenho algumas dificuldades. Espero que a conversa te ajude também nessa caminhada aí, tá bom? Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da audiência. A edição de hoje termina, mas se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.